No episódio de hoje da série O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, nós vamos conversar com um profissional que tem um dos currículos mais instigantes do audiovisual brasileiro. Ele foi produtor executivo, roteirista e chegou a dirigir os Trapalhões no cinema. Conheça a história de Del Rangel com o quarteto mais querido do Brasil. Confira. Tem um fato muito interessante que eu me lembro. Esse primeiro filme era um filme tão artesanal que ele foi produzido pela família. Né? Eu me lembro, por exemplo, que a comida a gente filmou no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada, eu não vou me lembrar o nome agora, daqui a pouco eu me lembro. E a gente alugou um hotelzinho lá que estava meio desativado e a equipe toda ficou nesse lugar. E Japeri, chama a cidade. E eu me lembro que a comida era feita, a comida era comprada pela ex-mulher do Aragão, a Marta Aragão, e a gente comprava e levava, né? Nós fazíamos tudo no filme. Nós fazíamos tudo. Tinha, lógico, os profissionais, mas assim, a família cuidava inteira do filme. E para mim foi engraçado, porque começou a me despertar uma coisa que eu não sabia muito bem o que era, e tinha toda uma equipe de profissionais, que tinha muita gente que também fazia parte da equipe do Aragão da TV Globo. Então os caras já tinham uma idiosincrasia, os caras se comunicavam muito bem. O Adriano Sturz era o diretor, um cara que sabia tudo de humor, principalmente desse humor mais físico, né? Porque ele era filho do Walter Stuart, que veio do circo, então ele tinha toda uma formação circense. Essa formação circense batia muito com o Dedé, que também veio do circo, e que intuitivamente eles agregavam com o Aragão, porque o Aragão também tinha essa coisa meio intuitiva desse humor mais chapliniano. Então eles improvisavam muito a partir do que o outro fazia. Então, voltando lá no Cinderela Trapalhão, foi um filme que foi muito bom, mas eu fiquei muito outside, né? Porque eu não sabia absolutamente nada daquilo. Então eu fui quase um turista. Foi o meu primeiro filme onde eu fui, participei e aprendi um pouco. E a partir do segundo, que eu acho que foi o Rei dos Trapalhões, aí o bicho já pegou, porque o Aragão já deixou totalmente na minha mão, e eu não sabia quase nada e corri atrás. Foi bem... Chorei muito. Chorei de chorar, assim, na sala lá na Líder, tinha uma sala que era a sala de montagem de negativo, e tinha uma francesa que cuidava disso. Nossa, a francesa me dava altas aulas de cinema. E eu chorava desesperadamente, porque eu dizia assim, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, entendeu? E no Rio dos Trapalhões vocês se ferraram lá, né? No Marrocos. No Rio dos Trapalhões tem uma situação muito engraçada, porque a gente foi filmar lá e tivemos dois problemas. Um que era o Ramadã, onde, né, é uma época de um jejum durante um mês, que as pessoas, enquanto o sol nasce até o sol se pôr, as pessoas não fazem absolutamente nada. Elas se resguardam em jejum. E a gente, lógico, que não se informou, era tudo muito no ímpeto, a gente chegou lá no meio do Ramadã. Então foi um caos, né? E em seguida, a gente cometeu um outro equívoco, que a gente pediu para filmar no deserto de Zagorá, que estava tendo uma guerra com a Mauritânia e a gente não sabia também. Não tinha internet, não era essas coisas como hoje você entra no Google. 1981, 82, era lá atrás. Eu acho que não tinha nem fax. Não tinha nem fax, imagina. E quando a gente chegou lá, eles prenderam todo o nosso equipamento. Porque primeiro eles queriam se informar a nosso respeito. Aí todo mundo foi para o hotel e eu fiquei para cuidar de toda essa parte mais burocrática, de liberar equipamento, de saber ter certeza que o nosso equipamento estava lá.
E eu falei lá com o chefe da alfândega e pedi para ele só para levar a caixa de negativo. Expliquei para ele que se o negativo ficasse ali, ele ia deteriorar, porque era muito quente. Então, não tinha como, né? E teve uma grande felicidade porque na última hora a gente resolveu alugar uma Zoom para levar. E essa Zoom veio na mão. E ela entrou. E como eu me lembrei disso, na hora, o chefe da alfândega me permitiu entrar lá na sala onde estava o equipamento e não tinha ninguém comigo. Aí eu peguei a caixa e olhei para o lado e vi a caixa de câmera, que era uma Reflex 2C, que era uma caixinha, um box, um case todo de metal, uma Reflex 2C, que ela já vinha com tudo, com baterias, as baterias era só ligar, era a caixinha completa com a câmera. Como a Zoom já estava lá, eu passei a mão na caixa de câmera e levei o negativo junto. Então foi como a gente conseguia filmar sem a liberação, porque eles não liberavam. Então a gente do hotel fingia que ia passear, comprava passeios turísticos, não sei o quê, e aí na verdade a gente ia filmar. Então a gente filmou durante o tempo todo lá, praticamente sem... completamente clandestino. Senão a gente não tinha conseguido. E teve o Incrível Monstro Trapalhão também. Incrível Monstro Trapalhão, caramba, deixa eu me lembrar. Teve o Incrível Monstro Trapalhão, do Adriano Stuart. O Adriano era um diretor genial, cara. O Adriano era... o Adriano, ele tinha uma intuitividade, assim, ele era intuitivo e ele tinha um time de comédia assustador. Apesar de ele ser era engraçado, o Adriano, ele era meio inglês, ele era amargo, sabe? Ele tinha uma amargura meio interna, mas ele era um cara brilhante, um ator brilhante, um caráter maravilhoso. E ele conduzia aquele grupo muito bem. Ele improvisava muito. A partir, por exemplo, eles eram tão intuitivos e criativos que eles chegavam num determinado lugar, tinha uma cena já pronta e escrita. Então, dependendo do mobiliário ou dependendo do que tivesse em redor, essa cena era completamente transformada na hora e eles tiravam proveito de tudo o que tinha. Os ensaios eram pouquíssimos, os ensaios eram só técnicos, porque não tinha monitor, não tinha nada na época, era tudo marcado só no olho na câmera. E os caras tiravam o humor de tudo que eles tinham na frente, além do improviso que aparecia quando eles estavam filmando, né? Dependendo da entrega do outro. Os Três Mosquiteiros, Trapalhões. Mosquiteiros, porque eles trabalhavam com detetização, né? E fala também essa questão, os Trapalhões, que acho que é um gancho legal de você falar, eles são iconoclastas nesse sentido, né? Tinha os clássicos da literatura universal e também do cinema, né? Vocês parodiavam, quase um escracho dessas coisas, né? Então é legal falar disso também. Isso era muito legal. O Aragão, ele sempre, você foi brilhante, é isso mesmo. Era sempre um escracho, porque o cinema americano sempre estava como está hoje, né? Ainda, anos-luz na nossa frente em termos de tecnologia. Então não dava para... Na época, por exemplo, Os Três Mosquiteiros veio do Ghostbuster, que fez o maior sucesso. Então era uma versão extremamente tupiniquim, não que os caras... Isso é que era genial no Aragão. Ele pegava essa coisa meio do tema, da tendência que estava a comédia. Hoje em dia a gente usaria a tendência que está na comédia, mas isso era uma coisa também muito intuitiva dele. E ele jogava tudo isso nos filmes. Os Mosquiteiros, por exemplo, a única similaridade que tinha com os Ghostbusters era essa coisa, vamos dizer assim, paralela deles exterminarem. Um exterminava fantasmas e o outro exterminava mosquitos. Mas os dois filmes não tinham absolutamente nada a ver.
Então era só essa coisa, vamos dizer, literalmente só do esculacho e de parodiar, vamos dizer assim, um tema. Né? Então eles faziam muito bem. Esse filme foi todo rodado lá na Granja Comari, lá em Teresópolis. Né? O Aragão usava pouquíssimo estúdio, a gente usava pouquíssimo estúdio, que não dava nem tempo de construir, porque os filmes eram feitos assim nas datas que eles tinham disponível. Então, eles eram super ocupados, eles gravavam na televisão 2 dias ou 3 dias, aí depois tinha a vida pessoal de cada um, e sábado e domingo os caras faziam um show. Geralmente sexta-feira os caras já iam embora porque eles passavam sábado e domingo na estrada o tempo inteiro. Então sobrava muito pouco para o cinema. Então eles se organizavam na televisão, adiantavam os programas ao máximo, aí você tinha ali 30 dias, 35 dias para rodar um filme deles. E, o Aragão era cruel, o dinheiro era dele e ele dizia assim, esse dia acaba, e tinha que acabar. Era um esquema, depois rolou muito profissional, rodava tudo muito redondo, entendeu? Agora, ele fez paródia do Robin Hood, o Mágico de Oroz, apesar de esculachar, mas também, de certa forma, aproxima, né? O Brasil, a educação do Brasil não é boa, então as pessoas não tinham acesso, ou a maioria, o extrato da população, ao clássico do Robin Hood, ao Mágico de Oz. Mas, de certa forma, essas brincadeiras, essas paródias, aproximavam os Trapalhões desses clássicos também, né? O Aragão foi um cara sempre assim, quer dizer, não é que o Aragão nunca pensasse, né? Ele sempre foi um cara muito preocupado com a criança mesmo. Sempre, sempre, sempre. E ele sempre teve muito cuidado em fazer as coisas para as crianças, né? Era uma coisa dele. E tem uma coisa, quando você fala isso, tem uma coisa que eu acho que ele sempre pensou, que ele é um cara muito lúdico. Então ele sempre, você vê que todos os filmes do Aragão têm valores. Nós somos guardiães dos animais, no zoológico há muita paz, pois apesar da atrapalhada, nós tratamos com carinho a bicharada. Todos os filmes do Aragão têm valores. Se você vê os filmes do Aragão, todo tem autoajuda. Os filmes do Aragão, todos os Trapalhões em geral, são todas as histórias de heróis, de nunca desistir. É a jornada clássica do herói. É o cara que é oprimido, que vai e vence, é o cara que... Então, ele tem sempre uma linguagem muito grande de otimismo. Ele sempre é muito alavancador de emoções, né? de nunca desistir. O Aragão sempre foi um cara muito otimista, muito esperançoso, e todos os filmes dele têm essa esperança. Né? Todos os heróis dele são muito éticos, né? Os heróis são sempre generosos, são sempre bondosos, sempre se preocupam um com o outro, em detrimento dele mesmo. Né? Nunca não é um herói egoísta. Ele sempre passou essa imagem de ter um personagem, que era um personagem teoricamente escrachado, mas muito humano. Que sempre se preocupou muito com o social que estava em volta dele. Você falou dessa questão social, ele também trabalhava com as pautas da ordem do dia. Serra Pelada e os Vagabundos Trapalhões, que falavam daquela questão das adoções nas famílias em dia para... Você trabalhou nesses 2 filmes. Eu queria que você falasse desses 2 filmes. O Serra Pelada, o Aragão sempre... o Aragão foi uma mistura de um grande perceptor de mercado. Né? Ele vendia bem, ele percebia exatamente os temas que estavam em volta dele para poder ele alavancar bilheterias. Então ele era muito criativo e ele fazia filmes em cima desses temas. Por exemplo, eram áridos, né? Eram áridos. Então, por exemplo,
a Serra Pelada, na época, era uma coisa assim que só se falava nisso no Brasil, o ouro da Serra Pelada. E tinha uma outra coisa que eu acho que aqui já é uma leitura minha, né? Que ele se envolveu muito, que mais uma vez aqueles caras da Serra Pelada pareciam muito com os heróis dele. Isso aqui já é uma visão minha do que eu acho que pode ter acontecido intuitivamente na cabeça dele ou até inconscientemente. Cada cara daquele que carregava aquele saco nas costas, né, eles eram pessoas que estavam ali em busca da sobrevivência, em busca do sucesso, em busca de uma riqueza, mas que atrás daquele cara, de cada cara, tinha uma família. Né? Então, quer dizer, eu acho que tem essa identificação do Didi com esses caras. E ele sempre buscava como é que se diz, os temas do filme dele nessas coisas que estavam em evidência, que no fundo era uma mídia paralela espontânea. E eram umas loucuras, ele sabia que o que ele podia inventar a gente faria. E aí ia para o Serra Pelada, era uma loucura, daqueles aviãozinhos pequenininhos, cara, era uma aventura. Você falou de certa forma, contrabando, tinha gente que foi mais no avião, e teve uma questão que me falaram também, que na Serra Pelada, vocês colocaram a câmera distante, né, para as pessoas não perceberem que os trapalhões estavam ali, porque ia causar um alvoroço. Agora, teve gente que me falou que aqueles sacos que eles carregavam de terra, na verdade era metade, né? E o pessoal chiava com eles, porque o pessoal falou, pô, esses caras estão carregando metade. Exatamente, porque não dava, né? Os caras desciam, a gente se armava todo nos planos, eles ficavam prontos, a gente posicionava, a gente sempre filmava com 2, 3 câmeras. Porque eram 4 caras, né? Então, 4 atores, né? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Então, a gente organizava todos os planos, eles desciam, ficavam olhando pra gente, a gente fazia um sinal qualquer que as câmeras estavam rodando. E subia e descia naquela escada mesmo, eles trabalhavam como um garimpeiro, ninguém sabia, tanto é que a gente filmou uma semana lá e ninguém soube que a gente estava lá. Porque era tudo, eles se vestiam iguais aos garimpeiros. E os caras, quando passavam pelas escadas, reclamavam, porque eles sempre levavam a metade, porque os caras levavam aqueles sacões de quase 50 quilos nas costas, subindo e descendo escadas altíssimas. E, escadas sem a menor estrutura, tudo amarrado, com corda, com prego. Quando caía um, descia todo mundo. Era sempre perigosamente, a gente vivia perigosamente. A gente falou de alguns filmes aqui, que tinham o Adriano Stewart e o J.B. Tanco. J.B. Tanco era... Nossa, o J.B. Tanco, cara... O Yugoslavo era muito bom. No tempo da Atlântida, o Tanco era um diretor de cinema mesmo. Na concepção da palavra diretor de cinema. Ele, na minha opinião, tecnicamente e como diretor de cena, como diretor de ator, ele era muito melhor do que o Adriano, muito melhor, apesar do Adriano ser um bom... O Adriano tinha essa coisa muito boa de trabalhar com as várias câmeras, porque ele vinha de televisão, ele era rápido, mas o Adriano era um cara, com os Trapalhões, ele era um cara mais, vamos dizer assim, ele não se aprofundava nas interpretações, nos temas. O negócio do Adriano era só a comédia. E o Tanco não. O Tanco, por exemplo, o reflexo, nós estávamos falando antes, você falou, por exemplo, o Robin Hood Trapalhão e o da adoção, o lá atrás, os Vagabundos Trapalhões, eles são Tanco. E tem toda uma carga emocional e social atrás, da mão do diretor. Que esses filmes foram escritos pelo Gilvan Pereira, exatamente, e pelo Vitinho Lustosa. Eu acho que o Vitinho Lustosa, nessa época, já dava uma mão porque o Vitor era assistente do Seu Tanco, né, como a gente chamava Seu Tanco. E eu acho que o Vitor já trabalhava como roteirista junto com o Gilvan. Então tinha toda uma inserção aí
mais social, sabe? Tinha uma outra preocupação que vinha do Tanco, vinha da cabeça do Vitor Lustosa também, que o Vitor era um cara mais, vamos dizer assim, tinha um conhecimento, era mais culto, não era só o roteirista da ação, o roteirista não era um redator, que só escrevia o roteiro preocupado com a piada. Que esse é o grande problema dos filmes, né? Da comédia. Quando começa só a piada pela piada, ele fica completamente raso. Então, como às vezes tem alguns filmes dos Trapalhões que a gente entrou nisso, de só fazer a piada. Mas os filmes que marcam são esses filmes que tem todo um contexto emocional atrás. É que eu ia falar o seguinte, você falou do Adriano Stewart e do J.B. Tanco. Você conhece e valoriza. Eles não são reconhecidos ainda hoje, não valorizados como eles deveriam ser. E naquela época, tanto a crítica quanto a inteligência brasileira, enfim, não dava um devido valor para tanto o Adriano Stewart quanto para o J.B. Tanco. Né? A minha pergunta que eu queria fazer é o seguinte, quando você lutou muito para que o Daniel Filho fosse o diretor do Cangaceiro Trapalhão, foi um método talvez de chancelar o cinema dos Trapalhões com um cara que fosse reconhecido pela crítica, tudo, para falar, não, assim, tem o J.B. Tanco, mas a gente vai trazer o Daniel Filho para dar uma chancela de que esses caras também reconhecem o cinema dos Trapalhões? Foi pensando nisso ou não? Olha, você falando isso, eu acho que foi uma coisa inconsciente, que era o seguinte, uma coisa que me incomodava muito. Na época, a inteligência do cinema, nós tínhamos um cinema muito bom, liderado lá no Rio de Janeiro pelo Bruno Barreto, que fazia grandes filmes, a LC Barreto. A gente tinha o Cacá Diegues, nossa, tinha o Neville, era um filme na Boca, isso eu ia chegar, tinha a Boca que fazia os filmes aqui em São Paulo, então eram filmes que eram feitos independentemente e os do Rio de Janeiro, por estar mais próximo da Embrafilme, tinham toda um aporte financeiro da Embrafilme, né? E tinha os Farias também, que eram o Reginaldo, que eram muito bons diretores também, né? A família Farias, tinha o Jesse Valadão, todos esses caras faziam aquele cinema. E o que me deixava assim muito triste era que a gente era completamente preterido como cinema. Nós éramos conhecidos assim, quer dizer, nós não tínhamos esse reconhecimento de ser a grande bilheteria, de ser um filme que era muito bem feito, mas a nossa pretensão era outra, era um outro tipo de mercado. A gente tinha um mercado completamente... A gente direcionava o produto para aquele mercado. E me incomodava muito essa coisa da gente ser tratado como, sabe, menor. Exatamente. Menor. E a gente era responsável por todos os faturamentos. Tanto é que a Embrafilme, na época, procurou o Aragão para dar dinheiro para ele. A gente não precisava de dinheiro de ninguém. Então, chegou uma hora que o mercado começou a procurar o Aragão para isso. E artisticamente a gente era completamente desvalorizado, apesar de trabalhar com os melhores profissionais do cinema da época, todos os profissionais que trabalhavam, vamos dizer assim, nos filmes do Bruno, nos filmes do Kaká, todos eles trabalhavam com a gente, eram as mesmas pessoas, né? E a gente era meio assim. E surgiu a possibilidade apareceu aquela coisa mais uma vez o Aragão, né? Fazia um sucesso muito grande na época a história lá na TV Globo, a história do Lampião e da Maria Bonita. Inclusive, o casal de protagonistas é o mesmo. Exatamente. Então, tinha essa coisa o Aguinaldo Silva e o Doc Comparato escreveram, né? O seriado lá, aquilo era uma comoção nacional, como hoje é Games of Thrones. E o Aragão teve a ideia. E a gente começou, eu e o Paulinho Aragão, o filho dele, a gente começou a falar assim, vamos chamar o Daniel
para fazer esse filme. E o Daniel na época era o cara, né? Era o diretor. O cara sempre, ele é um grande diretor. Para mim, ele está dentro dos melhores diretores até hoje que o Brasil já teve. Mas o Daniel estava acostumado com uma estrutura gigantesca da TV Globo. Então a gente tinha muito medo de como lidar com isso. Mas até que enfim a gente foi. E para mim eu acho que é o melhor filme do Aragão, dos Trapalhões, é o Cangaceiro Trapalhão. De novo, Os Vagabundos Trapalhões eu adoro também. Mas foi isso mesmo. Tanto é que a partir daí o Aragão virou cult. Que era como a gente imaginava que aconteceria, sabe? Porque todos os grandes nomes da televisão brasileira, que a televisão sempre foi muito mais poderosa do que o cinema no Brasil, participaram. Então, a partir daí, as pessoas virou assim, nossa, fazer um filme dos Trapalhões é cult, é legal. Aí, a partir daí, todo mundo queria fazer. Antes, ninguém queria fazer. E deu certo. Tanto é que depois disso, a gente voltou de novo a trabalhar com outros diretores menos expressivos do que o Daniel. E o Aragão foi que foi, entendeu? O Dedé começou a dirigir, eu dirigi, o Alvarenga dirigiu, muitas pessoas todos começando. O Alvarenga estava começando a dirigir, quando ele começou a dirigir o Aragão. E 1983, Arca de Noé, foi o ano mais difícil para você? Arca de Noé foi um grande marco na minha vida, porque foi o pior. Teve 2 anos difíceis. Esse ano e o ano quando o Collor teve o Plano Cruzado, que o dinheiro acabou no meio de um filme que eu não vou me lembrar mais qual é. Falar qual é. Escola Atrapalhada. Nossa Senhora! Foi cruel, mas esse foi aconteceu uma coisa que foi uma loucura. A gente estava preparado para filmar, faltava assim 2 semanas para filmar um determinado filme que eu não vou me lembrar. E o Aragão chegou com aquela calma dele, tranquilo, e disse assim, olha, os Trapalhões acabaram, nós nos separamos. Aí todo mundo achou que era uma piada do Aragão, porque o Aragão sempre foi um cara que brincava muito. Mas pelo clima não era, porque ele chamou numa reunião e ficou aquele clima, e aí, o que é que nós vamos fazer? Ele falou, não sei, a gente se vira, a gente vai ter que fazer um filme, tira eles e põe outra pessoa. Mas como? Faltam 2 semanas, ele falou, se vira. E foi embora. E a gente teve que, em 2 semanas, escrever um outro filme, não tinha ninguém para dirigir, foi um caos absoluto, faltando 3, 4 dias, eu dizia, Aragão, não tem ninguém quer fazer, porque é uma roubada. Porque ninguém quer fazer, é muito em cima, ninguém quer segurar essa onda. Ele falou, bom, então você dirige. Eu falei, como? Eu nunca dirigi. Ele falou, não, tudo bem, você dirige. E foi para a Globo, e eu dirigi, é uma coisa horrenda. Para mim é o pior filme dos Trapalhões, é horroroso, é o meu primeiro filme. É uma coisa assim... Não, peraí, nada disso, Arca de Noé. Tá certo, é isso mesmo. Agora, é terrível. Foi um horror, foi um desespero filmar aquela coisa lá. E foi, né? Passou, e foi onde eu comecei a dirigir. E em seguida acabou a Embrafilme e eu fui para a televisão, porque não tinha mais filme. E aí você volta quase 12 anos depois e faz, além dessa questão do Collor, foi o último filme dos 4 juntos, Uma Escola Atrapalhada. Né? Eles ainda estavam separados. Eu acho que eles começaram a se juntar ali, não foi? Não, eles, em 84 eles já voltam. Eles já voltam, duram, né? Duram 6 meses. Mas a questão toda que eu ia te perguntar é o seguinte, você dirigiu Uma Escola Atrapalhada. Teve essa questão do plano Collor. E teve uma questão também muito importante, um pouco notada, que foi que o Zacarias já estava debilitado ali. Né? E foi o último filme dos 4. Né? Então eu queria que você falasse dessa produção. Esse foi mais bom. O Aragão, agora me lembrando assim, toda grande roubada, quando era uma roubada muito grande, ele sempre me chamava.
Eu me lembro uma vez o filme Saltimbancos Trapalhões, só fazendo aqui uma parte para fechar esse raciocínio. O Saltimbancos Trapalhões, ele tinha contratado um produtor na época, que era um produtor chamado Roberto Baker, que era um cara que o Roberto sempre trazia produções americanas para filmar no Brasil, porque ele era americano, então... E aí o Aragão resolveu filmar o Saltimbancos em Hollywood. E nada melhor do que contratar o Roberto Baker para ir para lá, porque o Roberto Baker era americano, conhecia tudo, sabia barará e foi. Só que quando chegou lá nos Estados Unidos, o Roberto Baker recebeu e o Roberto foi como amigo do Aragão, era quase não ganhando nada e tal. E apareceu uma produção grande para ele fazer lá. E ele foi fazer, e o Aragão ficou sozinho. E ele me ligou e disse assim, vem para cá, porque o Roberto Baker largou o filme. Largou, não, uma palavra terrível, quer dizer, foi fazer um outro filme. E mais uma vez eu fui lá, cheguei e caí de paraquedas. O Escola Atrapalhada foi a mesma coisa. Eu não sei o que aconteceu com um dos diretores que o Aragão me ligou, vem. E foi assim em cima da hora também. Foi faltando uma semana, 2 semanas. E era uma tentativa dele de começar a sair um pouco assim, quer dizer, ele queria fazer um formato onde usasse a chancela dos Trapalhões, mas os Trapalhões já não tinham uma grande participação, já não carregavam o piano. Eles iam, entravam, dava aquela... Era quase como atores convidados, né? Porque o filme é bem isso, quase como os atores convidados. E foi essa tentativa. E nesse filme tinha coisas curiosas que era o seguinte, a gente filmava no Rio de Janeiro, na Tijuca, no Colégio Marista. Em frente tinha um morro, que eu não vou me lembrar o nome do morro. E, cara, de vez em quando a gente estava filmando, tinha tiroteio no morro. Então a gente se abaixava nas janelas, o Colégio Marista tinha várias marcas de balas assim na janela, porque a gente se abaixava que estava tendo tiroteio no morro. Era muito maluco isso. E no meio do filme foi uma coisa assim também que foi bem difícil, que graças a Deus que foi na parte de montagem, a gente tinha acabado de filmar. E o dinheiro todo já tinha, né, a grande parte da produção já tinha sido gasta. E teve o plano cruzado, no outro dia todo mundo acordou com R$50. Então, foi assim ninguém tinha dinheiro no país. Então era muito engraçado, porque a gente pagava as pessoas assim, o que você precisa pagar? Aí o cara dizia, eu preciso comprar e ir no supermercado. Aí a gente dava o dinheiro, arrumava um jeito de dar o dinheiro no supermercado. Eu preciso de não sei o quê. Então, durante um mês e pouco, o dinheiro não circulava. Então a gente pagava as necessidades mínimas das pessoas. Não dava para vender nada, porque ninguém tinha dinheiro. E foi indo, mas foi bem difícil. Foram uns 2, 3 meses muito difíceis desse filme. E teve uma outra coisa também muito curiosa nesse filme, que foi o seguinte, como a gente estava com esse problema de plano cruzado, a Dolby, né, porque a chancela Dolby não estava funcionando no Brasil. Então a gente teve que fazer o ótico, ou em Los Angeles ou em Londres. E, era uma loucura, ninguém tinha dinheiro para ir para lá, né? E acabou que, era caro importar, tinha toda uma coisa de importação e me deu uma louca que eu falei assim, peguei os negativos todos e os negativos óticos, joguei dentro de uma mala, falei, bota esse negócio dentro da mala e vamos arriscar. Eu estou indo para Londres. E, botei aquele negócio embaixo do braço, levei todo o negativo lá para Londres, voltei já com o Dolby pronto, e foi assim que o filme saiu, porque senão, cara, se a gente fosse esperar pelo Brasil, não teria o filme das férias. Foi muita audácia, era muita... A gente nunca teve medo, a gente nunca se curvou às dificuldades. Agora, para finalizar a entrevista, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão assistindo e vão assistir a sua entrevista, que o cinema dos Trapalhões ele era autossustentável, né? Não tinha Lei Rouanet, não tinha Embrafilme, e muitas vezes as pessoas falam que tinha a Globo por trás, também não tinha. Então eu queria que você explicasse como que surgiu o dinheiro para fazer esses filmes dos Trapalhões, de onde que vinha, e ele se abastecia da bilheteria, né?
Então explica isso para as pessoas entenderem. Naquela época, até que parece faz muito tempo, né? Foi nos anos 80, de 79 a 90 e pouco, quando acabou a Embrafilme. A gente tinha um órgão que era a Embrafilme. A Embrafilme era um órgão que subsidiava o cinema porque, como sempre, o cinema tem que ter um subsídio. A Embrafilme não financiava os filmes inteiros. Ela era sócia da bilheteria, ela funcionava assim, ela era sócia das bilheterias, ela entrava com tantos por cento do orçamento e a bilheteria ficava com ela. Então ela financiava vários filmes, né? E escolhidos por bilheteria, porque naquela época o filme vivia de bilheteria, né? As pessoas iam muito mais, o Kaká Diegues, os Farias, o Jesse Valadão, a família Barreto, gente, eu estou esquecendo aqui de um bando, mas a Boca do Lixo inteira, o Aníbal Massaini, esses caras inteiros pegavam dinheiro da bilheteria, pegavam dinheiro deles, vendiam caso. O Walter Hugo Cury, que era um cara aqui de São Paulo, o Mojica, os caras faziam filmes assim em uma casa, tudo para fazer um filme, né? Então o filme era feito com isso. E a TV Globo nunca foi sócia do Aragão. Na verdade, a TV Globo fez um filme junto com o Aragão, que é Os Trapalhões da Terra dos Planetas, que foi a primeira experiência em vídeo que era transcodificada para cinema. Foi a única coisa que ela fez. Ela não fez mais nada. Todo o dinheiro veio do Aragão e a partir daí começou uma coisa que é completamente usual no mundo do cinema internacional. Se você é um cara que faz sucesso e você tem uma bilheteria garantida, ou semi-garantida, ou o distribuidor acha que seu produto é muito bom, ele te adianta uma verba de distribuição, que é assim no mundo inteiro. Então ele me adianta a metade do filme. Mas só que assim que o filme é lançado, ele pega o primeiro dinheiro até ressarcir toda essa dívida. Só que para a época, o Aragão era muito confortável, não tinha medo, porque a gente fazia 5, 6 milhões de espectadores. Pô, o Dona Flor, os outros filmes precisaram, tirando agora o Tropa de Elite, a gente fazia 5, 6 milhões em 4 semanas, em 6 semanas, no Brasil inteiro. A gente saía com 100 cópias na época, que era uma coisa absurda, 120 cópias, enquanto todo mundo saía com 10. Era uma coisa assustadora de gente indo no cinema. Então, vamos dizer assim, financiar os Trapalhões era dinheiro garantido. Eles eram muito honestos, sempre foram muito honestos, produziram sempre muito bem, nunca tiveram problemas trabalhistas, nunca tiveram nada, porque essa era uma coisa que fazia parte do grupo, a ética, a honestidade, tudo, e a gente nunca teve esses problemas financeiros de ter dinheiro, mas o dinheiro sempre veio deles, sempre veio do Aragão, sempre. Os outros participavam da bilheteria em sociedade, às vezes tinha sempre uma ajuda de custo, lógico. Quando ficava muito apertado, essa ajuda de custo não era dada, era jogada na produção e se ressarcia depois. Mas o dinheiro sempre veio de financiamento.